Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Reação aos comentários. Exegese. Aqui no canal, nós fazemos exegese. Mas existe uma outra palavra. Eizegese. O que é exegese? Exegese é o contrário de exegese. Exegese, é tirar. Exegese é colocar. Então, quando você faz exegese, você está tentando tirar alguma coisa do texto. E quando você faz exegese, você está pondo alguma coisa no texto. Em 1984, em pleno auge da crítica da exegese aqui na América Latina, no campo da teologia da libertação, José Severino Croato escreveu um livrinho, Hermenêutica Bíblica. Um bom livrinho a despeito de que o fundamento, o conceito, a posição política geral do livro está completamente errada. Mas, independentemente disso, independentemente de que se você levar o livro a sério, você vai desaprender, é um bom livro, porque ele diz coisas corretas, mas é obrigado a chegar a conclusões absurdas, por força da defesa que ele pretendia fazer da interpretação política da teologia da libertação. Como ele não poderia configurar, a forçar um texto a defender os pobres, independentemente da intenção original dos textos, porque isso não era científico, isso não era exegético, o que ele fez? Foi dizer que não existia exegese, todo mundo fazia o que os teólogos da libertação estavam tentando fazer, no caso de forçarem os textos a defender os pobres. E antes que você diga que eu estou falando besteira, compre o livrinho Projetos de Esperança, do Milton Schwantz, teólogo da libertação e biblista, e você vai ver que ele fala o seguinte: Gênesis 1 é um texto sacerdotal, sacerdotes são opressores do povo, mas Gênesis 1 é um texto de libertação do pobre, logo o sacerdote se converteu aos pobres. Para defender esse tipo de retórica, só existe uma alternativa: dizer que toda interpretação é isso, que não existe interpretação exegética, e o croato diz isso, não existe exegese, só existe exegese, e escreve um livrinho que é para chorar, sentar no meio-fio e chorar de tristeza pelo que se é capaz de fazer em nome de ideologia. Felizmente, para Croato, depois ele parece que se enveredou pela fenomenologia da religião. E na década seguinte, com cabeça mais fria, outros compromissos, outros contextos, jogou fora aquela tonteria, aquela coisa absurda, aquela coisa anacrônica, sem pé nem cabeça, um boitatá da epistemologia, e foi fazer fenomenologia da religião de modo sério, tendo produzido, na minha opinião, o melhor conceito de mito bíblico que eu já li na minha vida. De modo que, com uma mão, eu critico o Croato, de 84, e com a outra, eu o cumprimento insistentemente pela definição de mito que ele produziu no livro As Experiências da Linguagem Religiosa. Acho que é esse o nome do livro, se não me deu branco. Muito bem. O que eu quero fazer aqui? Eu não quero falar o óbvio, de que exegese é uma tonteria. Não. Acabaram-se os dias de pouca lucidez. É preciso pôr lucidez nas discussões. Você tem dois tipos de produção de leitura. Uma leitura em que você tira o sentido que está no texto e uma leitura em que você põe. Você tem exegese, você tem exegese. Nenhuma das duas deve ser demonizada, porque as duas têm o seu lugar.
Aqui na tenda, nós tratamos disso na série Os Três Tipos de Leitura. Assista a série. Areje a sua mente. Abandone essas explicações ontológicas absolutas, ideológicas, cristianizadas da leitura, e pense a leitura como um jogo cultural. Então, vamos pegar exegese e exegese e atrelar, vincular aos três modos de leitura que existem: heurística, estética e política. A heurística é a tentativa de descobrir o sentido histórico posto pelo escritor no texto. O escritor colocou um sentido histórico no texto, agora eu tenho que ir lá e tirar esse sentido de lá. Exegese. Perfeito. Leitura estética é um leitor se apropriar da polissemia do texto, porque o texto pode expressar infinitas possibilidades, infinitas potências de sentido. Um texto é uma potência semântica virtualmente infinita e projetar-se lá. Projetar seu mundo, projetar seu valor, projetar sua afetividade, o seu gosto, a sua ideologia, o seu estado de espírito, a sua emoção, os seus sentimentos. Projetar-se. Exegese. Toda leitura estética é uma exegese. A leitura política é comparável à leitura estética, mas é feita por um grupo. O grupo projeta na polissemia textual, se aproveita da polissemia textual para projetar lá a sua identidade, a sua norma, o seu valor. Projeção. Exegese. Então não há que se condenar a exegese. A exegese é necessária, sem ela não há leitura estética, não há leitura política. O inverso é correto. Só existe exegese como leitura estética e como leitura política. Onde está a confusão? A confusão se dá quando você não conhece as distinções dos três tipos de leitura, nunca pensou nisso, escreve como se toda leitura tivesse que ser julgada como o mesmo procedimento cultural, como o mesmo comportamento de jogo, confunde tudo, é confuso, perdido, e a literatura cai nessa confusão, e então você fica naquela dicotomia, ou tudo é exegese, então tudo é verdadeiro, é muita tonteria. Ou tudo é exegese. Gente, é muita confusão. Mais triste do que a confusão que impera em gente que escreve é esta confusão levada ao cubo na gente que lê essa coisa confusa que se escreve. É preciso ter inteligência dos processos. A exegese é reprovável quando você está tentando fazer exegese e erra. Uma exegese errada é uma exegese. O exegeta tentou tirar o sentido do texto, não consegue, foi incompetente, foi negligente, errou e produziu exegese. Por exemplo, se a gente pega a série Minuto Bíblico, em que eu tenho avaliado entre 20 e 25 bíblias na tradução e interpretação do Salmo 53, nenhuma tradução está correta, todas estão erradas. Produziu-se exegese. Interpretou-se errado, projetou-se sentidos errados no texto, e a tradução resultou conforme essa projeção errada. Exegese. Então, exegese pode ser erro. Erro. O sujeito simplesmente errou. Ninguém vai chicoteá-lo em praça pública. Errou. É normal que as pessoas errem. A exegese pode ser resultado de pilantragem. O sujeito, de propósito, mente para as pessoas, dizendo que o texto está dizendo uma coisa quando não diz aquilo. Não é um erro. É um crime, é uma fraude, é uma mentira. A teologia está cheia disso. A teologia tem erros
e a teologia tem fraudes. Mas a teologia está cheia de outra coisa. Não é nem aquele erro profissional, o sujeito estava tentando uma coisa e errou, nem é a pilantragem profissional dos pilantras teológicos. É um movimento de repetição não esclarecida, não lúcida, daquilo que se aprendeu. A pessoa, entregaram a ela um texto bíblico, disseram para ela que o sentido daquele texto é aquele, ela não tem competência para checar isso e nem desconfia que pode estar errado, porque ela é crente, então ela passa a vida reproduzindo aquele sentido que não está no texto. Na verdade, não é nem a exegese, porque ela nem lendo está. É uma sobreposição. Entra o texto e entra a interpretação normativa. E todas as vezes que ela abre o texto, ela reproduz automaticamente na mente dela a interpretação normativa. Ela mesma não está lendo. Mas isso acaba sendo uma exegese, mas uma exegese por heteronomia, por submissão à autoridade institucional. É uma exegese, é um efeito da leitura política. A leitura política te obriga a aceitar que a interpretação do texto é aquela do grupo, mesmo você enxergando a interpretação histórica no texto, ou ela faz com que você não enxergue nada no texto, só a leitura política. Provoca uma alucinação. 99,99% dos crentes que leem a Bíblia por meio de rotinas de alucinação normativa. Não leem a Bíblia. Quando abrem a página, já lembram imediatamente como devem interpretar aquilo e sequer operam o procedimento hermenêutico. É quase o cão de Pavlov adotando um comportamento de interpretação já estabelecido, treinado, inculcado, catequizado, formatado na sua consciência. É o tipo de exegese bastante triste, que é de uma outra natureza, e talvez a mais triste de todas elas. Encerro então dizendo assim: exegese e exegese são legítimas, têm o seu lugar. Se você quer estudar a Bíblia, não se meta com exegese, vai fazer besteira. Um crente não consegue estudar a Bíblia como um crente, reproduzindo na Bíblia as leituras crentes, porque as leituras crentes são políticas, são exegese. Por isso, todo mundo, invariavelmente, que estudar a Bíblia, vai discordar das doutrinas que foram ensinadas para ela, como estando naquele texto, porque nenhuma doutrina está em texto bíblico, nenhuma. Então, estudar a Bíblia é fatalmente criticar a interpretação política da igreja. Não há outra alternativa. Mas a exegese é legítima. Se eu quero, como batista, ler a Bíblia como um batista, eu sou obrigado a fazer exegese. Porque se eu fizer exegese, eu destruo a leitura política batista. Entende como é simples? Eu só preciso decidir. Se eu quero a leitura batista, é essa que eu quero, eu farei exegese. E desde que eu não diga que esta leitura que eu fiz é exegese, que é o que o autor disse, porque aí eu estou fazendo besteira, é legítimo. O assembleiano pode fazer a mesma coisa, o católico, vivam todos felizes. E quando um dizer que o outro está errado, é uma besta quadrada. Porque se você pode fazer exegese do seu texto para ser um batista feliz, o assembleiano pode fazer exegese do texto dele para ser um assembleiano feliz. Eu quero que todos sejam felizes. Mas não digam que a exegese que você está fazendo é o que o autor bíblico disse, porque aí eu tenho uma ou duas palavrinhas para dizer. Gostou do vídeo? Clique no joinha, deixe o seu comentário de engajamento, seja professor, gostei, seja uma pergunta, seja uma crítica, seja um elogio. E considere fazer parte do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.